Capítulo 2. O nosso lar natural. A morte e o vazio são o solo firme sobre qual caminha a vida. Alan Watts, dos livros Cloud Hidden e Whereabouts Unknown. Com uma palavra, os antigos tibetanos evocavam uma imagem precisa da vida entre a vida. Essa palavra é bardo, que literalmente significa espaço que separa ilhas. Um espaço que está repleto de eventos de grande significado para a alma, que deixa a insularidade do corpo. O Bardo Todol, melhor conhecido pelos ocidentais como o Livro Tibetano dos Mortos, data do século VIII e é uma descrição do plano da consciência entre as encarnações terrestres, onde a entidade humana, tendo cruzado o limiar da morte e já desencarnada, passa por uma série de experiências. Compilado e condensado a partir das viagens fora do corpo feitas durante muitas gerações, o livro é ainda recitado para os moribundos e os doentes na esperança de conduzir a alma liberada através da perigosa emboscada, entre aspas, do bardo, e assim poupá-la da necessidade do renascimento. O período entre as vidas, de acordo com o Livro Tibetano dos Mortos, dura um tempo simbólico de 49 dias e varia desde um feliz envolvimento com a luz clara até um confronto com o Senhor da Morte, que consulta o seu espelho do karma, no qual todo ato bom e mau se reflete nitidamente. O bardo tibetano é conhecido nos registros de outras culturas por uma grande quantidade de nomes diferentes. Por exemplo, os antigos egípcios, que erguiam para si casas humildes, enquanto construíam túmulos suntuosos e extravagantes, falavam do Amente, onde as almas habitam em contínuo prazer até descerem mais uma vez para animar um novo corpo. Já os nativos de Okinawa, no Pacífico Sul, passavam a existência desencarnada no Gusho antes de retornar a essa dimensão. Os aborígenes australianos acreditavam que a alma residia nos refúgios terrestres do Angea, no intervalo entre uma encarnação e outra, e observavam um ritual quando do nascimento de cada criança para determinar a sua procedência. Mais tarde percebia-se que a criança teria vindo de uma árvore, de uma rocha, de uma lagoa ou de alguma outra característica da paisagem. Uma tradição com ecos da Odisseia de Homero, que narra como as pessoas nasciam de um carvalho ou de uma rocha. Os hebreus da antiguidade concebiam um período do Pardish, onde, eventualmente, recebiam instruções para a próxima vida e eram enviados, de acordo com o Zohar, a penar no exílio para um lugar onde não há verdadeira felicidade. Já Allan Kardec enfatizou como sendo a erraticidade. Bardo, então, poderia se colocar como sinônimo de erraticidade para os espíritas. Os antigos sabiam o que o homem moderno está apenas começando a entender, que a vida entre a vida é o nosso lar natural, a partir do qual partimos para árduas viagens de incorporação física. Manly P. Hall compara a experiência da encarnação como um mergulhador vestido em roupa de mergulho que, deixando a luz e o ar fresco onde está confortável, desce pela linha da vida ao fundo do mar. Ele diz: a pesada roupa de mergulho é o corpo físico e o mar, o oceano da vida. Ao nascer, o homem aceita como sendo algo natural a roupa de mergulho, mas seu espírito está sempre ligado por uma linha à luz, lá em cima. O homem desce às profundezas do mar da aflição e da mortalidade para que possa encontrar ali os tesouros escondidos da sabedoria, pois a experiência e o entendimento são pérolas muito valiosas, e para conquistá-las, o homem deve suportar todas as coisas. Depois de ter encontrado o tesouro ou terminado suas horas de trabalho, ele é resgatado novamente para o barco e, retirando o pesado escafandro, respira o ar fresco e sente-se livre mais uma vez. Os homens sábios sabem que este incidente a que chamamos vida é apenas uma viagem ao fundo do mar, que antes estivemos no fundo muitas vezes e que devemos descer muitas vezes ainda, antes de acharmos o tesouro. Joy Fisher continua sua narrativa.
Muitas tribos primitivas e civilizações perdidas, tais como a do Egito Antigo, admitiam a vida entre a vida, assegurando que seus mortos estão bem equipados para enfrentar o outro mundo. Objetos úteis, tais como roupas, armas e utensílios de cozinha, eram enterrados com os mortos como um gesto simbólico de apoio, caso a entidade desencarnada ficasse na Terra durante algum tempo e ainda conservasse os desejos da vida material. Na sociedade dos Sumérios, que existiu ao norte do Golfo Pérsico, cerca de 3.400 anos antes de Cristo, os servos de uma casa eram mortos quando da morte do seu amo, para que pudessem também servi-lo na vida seguinte. Platão, no 10º livro da República, relata o estranho mito de o Panfiliano, que ressuscitou numa pira funérea 12 dias depois de ter sido morto numa batalha. Ali ele falou pitorescamente do estágio entre as vidas, dizendo que cada alma recebia a oportunidade de escolher a forma da sua próxima encarnação. Uma vez feita essa escolha, as almas bebiam, entre aspas, do rio do esquecimento para apagar todas as lembranças conscientes antes de tornarem a entrar num corpo físico. Tal esquecimento obrigatório antes do renascimento é um tema recorrente das tradições religiosas, desde o budismo chinês ao cristianismo esotérico. O anjo da noite, Layela, induz a amnésia, dando à alma, que paira, um pequeno beliscão no nariz, ao mesmo tempo que aplica uma leve pressão sobre o lábio superior. Assim disse, que todos portamos a marca do dedo do anjo sobre os nossos lábios. As escrituras e os escritos mitológicos relatam outras características comuns do estágio entre as vidas, entre elas, uma sensação de atemporalidade, a intrusão arrebatadora de uma luz, de um brilho dominante, uma revisão panorâmica da vida que acabou de passar e o julgamento da alma, que é geralmente presidido por 3 figuras sábias. É provável que a ideia católica romana do purgatório seja originária da interpretação dos antigos gregos sobre uma vida desencarnada entre as encarnações. De acordo com Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, o purgatório da Igreja Católica é uma imagem reconhecível, embora bastante imprecisa, dos primórdios do estágio que há entre as vidas, onde a alma perde o vínculo com todos os desejos, apetites e paixões. Steiner, cujo conhecimento da existência desencarnada foi obtido pela clarividência, tinha muito a dizer sobre o plano da consciência no estágio entre as vidas, insistindo que a vida entre a morte e o renascimento é uma continuação da vida aqui. Para Steiner, a morte era simplesmente um meio de restauração e de rejuvenescimento. Para manter a consciência e para conservá-la ativa, escreveu ele, estamos continuamente destruindo o nosso invólucro corpóreo. Ele estava argumentando que a consciência no estágio entre as vidas é tão vital para a nossa evolução imortal quanto o sono o é para o nosso bem-estar físico. Desde a morte de Steiner em 1925, tem havido uma crescente fascinação em relação aos segredos da consciência em sua forma espiritual desencarnada. A cultura hippie da década de 60 era algo mais do que escapismo insensato. Tanto o impulso para ficar alto, entre aspas, por meio de alucinógenos, como a aceitação coletiva do misticismo oriental, indicavam um anseio pela experiência ultrafísica, a própria essência do estágio entre as vidas. E embora a mentalidade do Flower Power seja hoje um anacronismo, o desejo de sondar a natureza e a extensão das viagens do espírito permanecem. Em conformidade com isso, nos últimos anos, tem havido várias tentativas quase científicas para se penetrar na mística do bardo, ou erraticidade. O mais célebre investigador na área do mundo da reencarnação, o Dr. Ian Stevenson, tem se referido ao estágio entre as vidas como um assunto que suscita extraordinária curiosidade no mundo inteiro. Até agora, a maior incidência do que o Dr. Stevenson tem chamado de lembranças do intervalo deu-se na Tailândia,
onde muitos pacientes relataram que depois da morte viram seus corpos físicos e tinham observado o próprio funeral. Muitos disseram também que foram recebidos com um cumprimento no outro mundo por um homem de branco, entre aspas, e que lhes foi dado, entre aspas, o fruto do esquecimento antes do renascimento. Comer desse fruto apaga a lembrança da vida anterior. E vários pacientes afirmaram que suas lembranças da vida passada foram preservadas apenas porque tinham conseguido se esquivar àquela oferta tentadora. Em outros lugares, alguns dos pacientes do Dr. Stevenson afirmam que lembram da cremação dos seus corpos físicos anteriores, ao passo que outros se lembram de como eles foram dirigidos para a casa do seu futuro nascimento. Um paciente chegou a afirmar que adejara pelo ar e que se empoleirara em copas de árvores no período entre sua morte em 1928 e seu nascimento em 1947. Uma característica relativamente comum no arquivo de casos do Dr. Stevenson é o sonho de anunciação no qual uma futura mãe, geralmente antes da concepção, fica sabendo que alguém que ela conheceu nascerá dela. Este sonho representa, supostamente, o contato direto com o espírito desencarnado da personalidade e, às vezes, dita uma opção de nome, inclusive, para a criança. Ocasionalmente, pacientes têm afirmado que se lembram de ter aparecido para suas futuras mães enquanto se achavam em um estado de transição entre uma vida e a vida seguinte. Enquanto o Dr. Ian Stevenson viajava pelo mundo a pesquisar afirmações de lembranças espontâneas do pré-nascimento, nos Estados Unidos, estudos de divã eram feitos na tentativa de chegar a lembranças semelhantes por meio da hipnose. Uma hipnoterapeuta da Califórnia, a doutora Edith Fiore, relatou em 1978 que alguns dos seus pacientes se aventuravam no estágio entre as vidas à procura de energia e de luz pura, entre aspas, enquanto outros viam, entre aspas, belos lagos, lindos cenários e cidades de intensa iluminação. Houve também menção de encontros com planejadores ou com um quadro de consultores que ajudavam na escolha da próxima encarnação, a qual, em alguns casos, era precedida pelo sobrevoo, entre aspas, da alma sobre a mãe antes do nascimento. Em 1979, os resultados de estudos de hipnose em massa feitos pela doutora Ellen Wambach, uma psicóloga clínica de São Francisco, indicaram que a maioria das pessoas escolhe nascer, embora prefira permanecer na leveza e no amor do estágio entre as vidas. Os pacientes da doutora Wambach afirmaram não haver sexo no estágio entre as vidas em que se encontravam e disseram, em muitos casos, que haviam concordado, mas relutantemente, em se reencarnar depois da consulta com esses conselheiros ou um quadro de consultores ou mesmo com um grupo de autoridades, porque cada paciente dá o nome que lhe é devido. Os que relataram observações pessoais de uma vida entre as vidas podem ser comparados aos antigos marinheiros que voltavam de uma longa viagem para o sul com uma história absurda sobre o sol brilhando a partir do norte. Seu testemunho era posto em dúvida por quantos ficaram em casa por contrastar com a experiência europeia de passagem do sol e desafiar a razão e a lógica dos tempos. Aventurar-se no desconhecido é, frequentemente, ter experiências que confundem a sabedoria contemporânea.